Bom, olha, agora eu já tô na minha vida antiga. Minha vida antiga, ontem eu fui pela última vez lá naquele trabalho lá, que ficava na Conchinchina. Conchinchina, né? Conchinchina, vocês sabem, né, o que é as Conchinchina? É um lugar tão longe que é como se não existisse, né? E ontem eu fui, foi o último dia meu lá. Eu fiquei incomodada, fiquei irritada, né, com o que aconteceu lá, mas enfim, foi melhor realmente. Eu comecei lá gostando bastante do trabalho, o trabalho é legal, escrever para criança é uma coisa que eu quero fazer, que eu gosto, mas eu me desmotivei, né? Eu me desmotivei depois que aconteceram umas coisas e eu falei para vocês, a chefe, às vezes o líder desmotiva, né? Desmotiva o colaborador. E foi o que aconteceu, eu desmotivei, né? O líder vai estar. O líder não, né? A pessoa que está na chefia, ela pode te desmotivar se ela não for uma pessoa preparada, né? Então eu fui me desmotivando, né? Cheguei muito animada, né? Gostava bastante do que eu fazia, mas aí foi tendo um bloqueio, né? Um balde de água fria na cabeça e tal, porque a chefia não era boa, né? A liderança não é boa. Eles não têm uma visão empreendedora, né? Na verdade, o que eu vi lá é que eles não têm uma visão empreendedora. A empresa tem um potencial, né? A editora tem um potencial, mas só que assim ela não tem uma liderança empreendedora, né? Não tem uma visão de investir, né, no ineditismo. Aí eu fui vendo que os textos eram bem ruins, os textos bem fracos, eles ficavam repetindo textos, né, com erros inclusive, né, inclusive questionei algumas coisas, porque eu acho que é o seguinte, eu acho que quando você trabalha com criança, informando criança, eu acho que você tem uma responsabilidade, né? Então, não é porque é uma criança que você vai jogar qualquer informação sem ter uma pesquisa, entendeu? Então eu via que não tinha uma pesquisa, eles não faziam pesquisa, entendeu? Para escrever os textos, escreviam qualquer textinho, um textinho bem simplesinho, bem pobre, né? Sem informações, sem novidade, sem ineditismo, né? E então foi destoando muito, entendeu, do meu trabalho, porque eu fazia muita pesquisa, eu entregava material inédito, tudo, e eles não entenderam, né? Porque eles estavam tão acostumados com uma coisa muito mais pobre, né? De informações. Eles não estão acostumados, né? Com material de pesquisa, que se preocupe, né? De passar uma informação correta, né? Para criança e tal. Aí eu fui vendo umas coisas meio absurdas, né? Informações incoerentes, erradas, e aí eu vi que tudo bem você trabalhar fantasia com a criança, mas eu acho que você tem que ter um limite, né? Então eu via textos assim, que a aranha era roxa, o cachorro era rosa, entende? Então tem coisas que você tem que tomar cuidado, né? Para informar a criança, eu acho. Tinha um texto lá que eu achei absurdo, que falava assim para a criança que o cachorro estava machucado. Então põe um esparadrapo, né, no cachorro. Então são coisas assim absurdas. Eu sou contra, né? Sou contra isso. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado com a informação que a gente passa, né? Isso é do jornalismo, né? Eles não são formados em jornalismo, então eles não têm muito essa visão. Então eu fui me desmotivando, né? Então agora eu tô bem. Mas tô cansada, tô bem cansada. Eu fiquei meio chateada porque eu gostava de escrever para crianças, né? Era divertido, mas infelizmente eu acho que eu preciso trabalhar num lugar onde as pessoas têm uma mente mais aberta, né? Porque eu faço um trabalho mais cuidadoso, sim, sabe? Eu faço pesquisa, tudo. Eu vi que eles não sabiam nem fazer pesquisa, não faziam, né? Tanto é que eu sugeri um livro e eu fui dando muitas sugestões de projetos
que eles não têm, entendeu? A visão é muito atrasada, né? Trabalhava só com aquelas marcas, os produtos licenciados, né? Pega a linha pintadinha e tal, mas eles não inovavam, né? Não eram ousados, né? Nas criações, né? Na escrita. E nos projetos, eles não tinham uma produção deles, né? Então eu acho às vezes que a pessoa às vezes tem uma empresa, mas ela não tem uma visão, né? De empreendedorismo. Infelizmente, eu acho que a editora é muito devagar, né? A editora é muito devagar. Ela tem potencial, eu acho que o trabalho visual deles é bom, mas o trabalho de texto deles é muito ruim, muito fraco. Eu vi muitos erros assim, básicos inclusive, e erros de informação também, né? Eu vi erros e coisas assim que demonstram que eles não têm muita preocupação, né? Com a pesquisa e mesmo eu acho que falta um pouco de qualificação, né, nos profissionais lá, porque eu vi que o pessoal não tinha muita formação e tal, né? Então eu percebi isso, né? Eu acho que a editora, né, a líder, a chefia, ela tem que ter a mente aberta, né? Uma pessoa que trabalha com textos, com livros, com cultura, ela tem que ter uma mente aberta, né? Senão ela não pode ser editora. Eu achei que eles eram muito fechados, né? Tanto é que eu sugeri um livro de folclore e ela não queria que colocasse, né? Cuca, colocasse Monstro do Lago Ness, ela não sabia o que era isso, entendeu? Então assim, eu fiquei um pouco assustada, né? Surpresa com a falta de conhecimento dela, né? Mas assim, fui percebendo que isso era em tudo. Existe uma falta de conhecimento, né? Nos profissionais, né? Da chefia. E aí compromete o trabalho, né? Então eu percebia. Aí eu percebia que existia uma falta de conhecimento, entendeu? E um preconceito, imagina, as crianças estão acostumadas, né, com folclore, com seres do folclore, né? Ninguém se assusta. Hoje em dia se assiste tanta coisa muito pior que isso, né? E é uma coisa da cultura. Então, é a visão, né? A visão cultural. Eu acho assim que não é porque você está escrevendo para uma criança que você vai, né? Fazer qualquer coisa e não se preocupar em passar uma informação correta, né? E fazer um trabalho bom. Então eu me preocupava muito, eu fazia muita pesquisa e eu vi que realmente isso até assustava eles, porque eles queriam fazer, sei lá. Aí eu vi os textos que ela me mostrou, a vaca faz mu, entendeu? Aranha roxa, essas coisas eu acho que quando você escreve para uma criança, você tem que passar valores, né? Passar informação. A vaca faz mu não é uma coisa importante, né? Eu acho que você tem que passar outras coisas sobre a vaca, vamos supor. Aranha, falar que a aranha é roxa, eu não acho legal, né? Porque a aranha não é roxa, a aranha é marrom. Eu acho até que você pode brincar com a fantasia, mas eu acho que você tem que passar a realidade, né? Falar que um cachorro é cor-de-rosa, eu também não acho legal, né? A não ser que esteja dentro de um contexto. Então eu acho, e ainda mais para uma criança que está sendo alfabetizada, né? Então eu acho que não tinha a ver, né? A filosofia comigo, né? Com o trabalho que eu faço, que é um trabalho sério, é um trabalho com pesquisa. Eu me preocupo em passar a realidade, né? Não se dava muito apoio, né? Muita estrutura para os colaboradores ali, né? Eu acho que não se dava, né, um apoio, para vocês terem uma ideia, é longe a editora, né, da estação ferroviária. E eu ia a pé, né? E muitas pessoas vão a pé, então acho que a empresa, no mínimo, deveria colocar um ônibus, né? Já que eles estão tão longe, para facilitar a vida das pessoas, né? Eu acho, né? Então era um lugar muito isolado, longe,
não tinha como você ir para um banco, né? No supermercado, por exemplo, eu sou vegetariana, eu tive problemas com a comida, era só omelete. Ainda que eles faziam omelete, né? Mas eu estava enjoada já. Não, eles faziam umas tortinhas. As tortinhas eram boas, mas que eu não sou muito chegada em ovo, assim, sabe? Então, assim, eu não estava comendo muito bem, assim, né? Mas elas eram legais, tudo, atenciosas. Mas eu acho que o pior mesmo era a mentalidade. Eu acho que tem pessoas que têm negócio, a editora é boa, ela tem potencial, mas a cabeça das pessoas que estão na chefia, na liderança, não é uma cabeça, né, aberta e que eu acho que possibilite o crescimento da editora, né? Ela vai crescer assim, mas eu não acho que eles têm uma visão, né, de empreendedora. Eu acho que eles não têm, eles pensam em vender os livrinhos, então vende aqueles livrinhos lá da moda, galinha pintadinha, e faz umas histórias que não tem uma filosofia por trás e não são ousados, né? Então é isso, gente. Eu acho que não bate muito comigo, né? Eu sou idealista, eu gosto, eu acho que a gente escreve com uma geração mais nova, a gente tem que passar valores, informação, né? Então eu tive essas dificuldades. E a liderança também, a chefia tem que ser uma chefia bem resolvida, né? Se o chefe ele é desmotivador, ele desmotiva toda a equipe. Vamos fazer um link disso com o Aikido, com a arte marcial? Se você tem um sensei que é desmotivador, que não reconhece você, não entende, né, a sua personalidade, não tira de você o que você tem de melhor, né? Por exemplo, se ele não te motiva e não tira de você o que você tem de melhor, você não desenvolve no Aikido, né? Como deveria e como poderia, né? Você fica desmotivado. É a mesma coisa no trabalho, né? Um empreendedor, né? Se você não tem uma liderança, um chefe que reconhece você, reconhece o seu valor, as suas coisas e tem uma mente mais aberta, né? Então a pessoa é insegura, você percebe quando o seu chefe é inseguro? Você percebe, né? Quando ele é inseguro, quando ele não tem muito conhecimento, né? Aí você fala algumas coisas básicas e a pessoa fica confusa, fala uma bobagem. Então você percebe, né, determinadas coisas. E isso vai também tirando um pouco da credibilidade que você tem no seu chefe, né? Que você fala, nossa, mas ele é chefe, ele trabalha com isso, ele não sabe o que é isso. Aí eu tive uma discussão lá sobre cultura popular e folclore. Cultura popular é a mesma coisa que folclore, é sinônimo, né? Cultura popular é um pouco mais aberta e é o termo mais correto de você falar de folclore. Eu não vou fazer livrinhos mais. Na verdade, eu vou fazer os meus, né? Que eu já fazia, né? Aí eu faço do meu jeito, né? Mas era legal o trabalho, né? Eu senti pelo trabalho, fiquei chateada pelo trabalho, porque o trabalho era legal. Mas não adiantava nada, né? Eu fazer um trabalho que não tinha a compreensão, né? O entendimento das pessoas ali não tinha mesmo, né? Eu acho que eles gostam de uma coisa muito pobre, né? Os textos muito pobres, é bem para vender mesmo, né? E eu acho que eu sou idealista. Eu fui lá com uma missão, né? De escrever, de tentar tornar a mente das crianças uma mente melhor, né? Eu acho que foi isso, né? Então acho que isso entrou no conflito, né? Eu acho que eu falo uma coisa para vocês, é o seguinte, ter uma formação boa, né? Cursos, eu acho que muda assim, né? A pessoa fica mais, eu acho que a pessoa fica mais aberta, né? Eu acho que a pessoa que tem mais formações, ela
Não, isso não é geral, né? Mas eu observo, lá eu observei mesmo muito, que quando a chefia não tem, né? Tem uma formação muito simples, ou não tem muito embasamento, se bem que depende muito da mente, né? As pessoas tinham a mente fechada ali, né? Muito fechada. E não deixavam você crescer. Ali dificilmente eu conseguiria crescer, né? É um lugar que um grupinho não deixa você crescer, né? Só um grupinho cresce. E isso foi uma coisa que eu percebi logo que eu cheguei e me falaram também. Me falaram que as pessoas lá entram num cargo e ficam anos e anos nesse cargo apenas, né? Ela não evolui. Então, com o tempo eu iria me cansar, né? Disso, porque no começo eu já fui percebendo que não tinha, né, um estímulo para criar, né, para uma criação própria, uma produção própria. E a produção que eles têm lá é uma produção é um texto muito pobre, né, muito pobre. Se investe mais na imagem, né, os livrinhos basicamente são livros assim que são bonitos visualmente, mas não tem texto. Uma frase que eu ouvi lá de uma pessoa, chefe, eles falam que não tem chefia lá, mas tem sim. Se não tivesse chefia, não teria, né? Uma pessoa lá, né? Mandando e desmandando, colocando seu dedo na cabeça, né?